Sim. Quais são as novas tendências do mercado farmacêutico aí que você pôde experienciar lá? Sim. Na verdade, o que a gente viu? Que a drogaria ela tem que deixar de ser drogaria. Ela tem que ter um espaço de saúde, né? E aí a gente tem que aprender com quem está fazendo isso bem feito. Então tem muita drogaria que hoje ela já é um espaço de saúde. Então, igual a Cris falou, aferir uma pressão, identificar se o cliente é diabético. Deixa eu medir tua glicose. A glicose está alta, olha, tua glicose está alta. Encaminhar esse paciente para o médico. Volta aqui à tarde, vamos medir a tua glicose pós a refeição. Então é um espaço de saúde, a gente tem que pensar muito na venda do não medicamento, que hoje o medicamento, igual a Cris citou vários exemplos, está extremamente competitivo. Então a gente tem que pensar numa maneira de rentabilizar o nosso negócio. E aí quando a gente fala em rentabilidade, em melhorar o ticket médio da drogaria, em colocar mais itens dentro da sacolinha, a gente tem que pensar em não medicamento, o que é possível, quais são as possibilidades. Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar nisso na questão de vacinas. A gente vê vacina vindo com muita força depois da pandemia, né? Ou durante a pandemia mesmo, falou-se muito em vacina de Covid. Hoje tem muita drogaria que já oferece um espaço, né, de vacinas. Nós temos um associado nosso na cidade de Três Corações, o Rafael, drogaria Peró. O Rafael hoje fatura na sala de vacina dele mais de 150 mil por mês. Com uma margem muito melhor do que ter a própria drogaria. Então, assim, ele tem até medicamento, mas ele já tem uma sala de vacina. Os médicos da região já indicam os pacientes para ele. Ele já tem a parceria com os laboratórios. Então, ele já tem as vacinas disponíveis. Ele avisa para os médicos quando a vacina tem falta. Ele avisa quando chegou. Então, realmente é um espaço de saúde, né? Então, tem uma área de recreação. Tem gente que já está falando nisso, né? Você tem drogarias que já tem uma área para o cliente chegar lá, comprar o pão de queijo, pôr no micro-ondas, né? Tirar ali prontinho e comer lá dentro da drogaria. Então, assim, deixar de ser uma drogaria e pensar muito no espaço de saúde. A Bradilan esse ano veio muito nessa tendência, falando muito sobre mix de produtos, sobre a área de saúde, utilizar muita inteligência artificial. Já estão falando em ferramentas de inteligência artificial. Então a gente precisa ficar atento nessa nova tendência também, que vão vir novas ferramentas, novas soluções para trazer o cliente, para botar o cliente dentro da loja. Então a gente tem que pensar, a gente já está atento. Hoje na Mais Brasil, no grupo DSG, a gente já está trabalhando com inteligência artificial, né? Tanto para precificação quanto para fidelização de clientes. Então tem soluções que a gente está com um contrato em cima da mesa para assinar, para justamente atender essa necessidade do novo mercado, né? E o outro aspecto muito importante que está sendo muito discutido é o e-commerce para as drogarias. Né? Então a gente tem que falar de e-commerce aqui, né? Há 10 anos atrás, o que as drogarias vendiam, as drogarias do Brasil, o que elas vendiam via internet era 1,5%, 2%. Não é isso? E aí agora, se a gente pegar um número fechado de 2023, o e-commerce para drogarias já representa 15%. E aí quando a gente fala 15% de 200 bi, nós estamos falando de 30 bilhões já está no mercado digital. Sim. Então as drogarias precisam ficar atentas a isso. Né? A gente já tem as nossas parcerias também para e-commerce. A gente está celebrando um contrato nos próximos dias com uma plataforma que qualquer drogaria vai poder subir a sua loja para o e-commerce, né? Para a internet. E aí com um custo irrisório e que ela vai poder atender esse mercado também. E aí você pensa, voltando, eu tenho cliente fidelizado e eu tenho e-commerce. Cara, é uma oportunidade gigante e, assim, é fato, existe um número. O cliente do e-commerce, ele gasta 50% mais do que o cliente físico na loja, presencial na loja. Então, a gente tem que preparar para essa nova tendência. Não é tendência, já é realidade e que pouca gente, por falta de informação, por achar que é muito difícil, não vai para o e-commerce, só que as grandes redes já estão lá no e-commerce faturando bilhões. Eu acho que a dúvida
do lojista ali no final, é como que ele vai trabalhar esse e-commerce, né? Sim, Porque igual você falou, tipo, tem toda a questão da LGPD, eu tenho que ter um tratamento de dados com primeiro do meu cliente, e aí depois eu tenho que ter a distribuição desse medicamento. É a parte difícil. É difícil, que geralmente, igual a gente fala, né? O cara que é independente, que está sozinho, ele não tem ferramentas para ajudar ele nesse processo. Né? Então, existe um marketplace, nosso professor está briefando aqui para nós, existe um marketplace hoje, né? E tem lojas nossa que já está vendendo milhões no marketplace. Nós temos um associado que hoje ele vende 6 milhões por mês em marketplace. Jesus. E ele já está no marketplace do Mercado Livre, das Casas Bahia, ele já está no mercado da Drogazil, ele já entrou no mercado da Araújo. E aí o que acontece? Ele paga uma taxa para as empresas, mas ele consegue vender o produto dele no mercado que ele não conseguiria e ainda obter lucro sobre essa operação. É como se ele virasse uma distribuidora? É como se ele virasse uma distribuidora. O que não tem lá, ou se o preço dele for melhor da onde que ele está, ele consegue fazer a operação, ele consegue trazer o cliente para dentro. Mas para isso ele precisa de um CNPJ específico para fazer essa operação. Sim, aí toda uma parte de back-office por trás, sim. De gestão, né? Que aí a gente tem que oferecer, a gente oferece isso para eles também.